caminhada é um exercício que exige pouco condicionamento físico, mas pode aumentar a saúde do coração e até o gasto calórico. Além disso, ela pode ser feita de forma gratuita em espaços públicos. E hoje, vamos conhecer a história de algumas pessoas que inseriram a caminhada nas suas rotinas. Eu não conseguia, às vezes, executar algumas atividades domésticas, conciliar com a atividade da faculdade e outras coisas que eu tinha. Então eu percebi que eu precisava, de certa forma, incluir exercício físico na minha vida. E como eu não tinha naquela época muito tempo para a academia e era um pouco distante, eu percebi que a caminhada seria mais viável. Eu comecei a fazer caminhada com a minha mãe, a gente fazia uma caminhada de manhã para poder conversar sobre o dia a dia, como é que ela estava. Aí aumentei mais ainda quando ela se aposentou, então acho que de uns 5 anos para cá eu venho de maneira mais intensiva, diária, fazendo a caminhada como a primeira coisa do dia. E a gente começa com caminhada, depois eu passei para corrida e minha mãe ainda continua na caminhada dela de manhã. Tudo começou durante a pandemia da Covid-19, com o distanciamento social e ficando mais dentro de casa, eu comecei a ter crise de ansiedade e me senti muito angustiado. Então eu recorri à prática da caminhada, principalmente porque era um esporte que eu podia fazer ao ar livre, né, sem o contato com outras pessoas. Eu moro num local que me permitia isso e que era gratuito, democrático. E como foi esse processo de transição da caminhada para a corrida? Atualmente você é maratonista, né? Como foi esse processo? Ao longo dos dias e dos treinos que eu ia fazendo, eu ia me xingando mais. Então eu colocava algumas metas. Hoje eu preciso fazer tal distância em tal quantidade de tempo. E fazia, atrelava, caminhava um pouco, corria, daqui a pouco eu já estava fazendo o percurso todo correndo. E aí hoje eu consigo fazer 21 quilômetros e terminar uma prova. Para a gente falar de caminhada, é importante a gente também destacar que existe uma diferença entre a atividade física e o exercício físico. E quando a gente fala de atividade física, a gente está falando de todo e qualquer movimento que o músculo faz que vai exigir de um gasto energético acima dos níveis de repouso. Então, se você sobe e desce um lanço de escada, você está fazendo uma atividade física, diferentemente do exercício físico. A gente vai pensar na distância dessa caminhada, a gente vai também equalizar ali a intensidade, se a pessoa vai fazer uma caminhada leve, se vai fazer uma caminhada moderada, se vai fazer uma caminhada de alta intensidade. Quando a gente pensa em uma sessão de treinamento, a gente divide essa sessão em 3 fases principais, que é o aquecimento, é a parte principal e é a volta calma. Então, quando a gente fala especificamente do aquecimento, muito se fala sobre o alongamento, sobre a mobilidade, que ela também tem sua importância, tá? Mas muita gente fala que serve como uma prevenção de lesão. E não necessariamente, não é isso que a gente vê tanto nos estudos. Apesar do alongamento e a mobilidade ela ter sua importância para a melhora de flexibilidade e melhora de amplitude de movimento articular, o aquecimento ele também pode ser feito com uma caminhada mais leve. Faço caminhada há 8 anos, a minha rotina diária é sair para trabalhar, às 8 da manhã, mas acordo às 5, faço caminhada de 1h20 todos os dias de segunda a sexta. Oriento meus pacientes que a atividade física faz bem para o corpo, para a mente e principalmente para a saúde. Indico principalmente aos hipertensos, diabéticos, né, os obesos que precisam estar praticando, que não seja 1h20, mas que faça 20, 40, o que der para fazer. Você nota algum impacto na sua saúde corporal? Impacto positivo, sim. Eu consigo perceber, principalmente na questão do sono, porque antes eu tinha muita insônia e aí o exercício físico, a caminhada, né, ela trabalha tanto no nosso ciclo circadiano, que é a maneira como o seu corpo ele reage durante os horários do dia, né? É aquela questão da higiene do sono, do seu corpo estar adequado aos períodos do dia. Então eu percebi que meu corpo se adequou de maneira muito eficiente. Insônia eu também deixei de ter, acabei tendo uma disposição muito maior, porque antes eu vivia muito cansada, eu não conseguia, eu achava que minhas 24 horas eram muito poucas. O que pouco se fala e que às vezes a população não está tão ciente é sobre os benefícios que a prática do exercício aeróbico em si, que vai incluir a caminhada, é nos benefícios para a saúde mental e para a saúde cognitiva. Uma das respostas agudas que a gente tem ali no momento do exercício é o
aumento da circulação. E existe um aumento da circulação sanguínea também no nosso cérebro, o que isso vai aumentar a oxigenação cerebral. E isso, pensando no longo prazo, a gente vai ter várias adaptações, como, por exemplo, aumentar o tamanho e a quantidade de neurônios. E isso pensando em prevenção de doenças neurológicas, como a doença de Alzheimer, o Parkinson, a demência. Quais outras orientações a pessoa que vai começar essa prática deve ter? Acho que, assim, em primeiro ponto, se reconhecer, né? Se você é um indivíduo iniciante, se você é um intermediário, se você já é uma pessoa um pouco mais avançada, porque não adianta você ser um iniciante e já quero começar fazendo uma intensidade, fazer uma caminhada em uma intensidade um pouco mais rápida. Nem sempre isso vai dar certo. Vai no seu tempo, caminha, corre um pouco, observa a paisagem. Uma oportunidade que a caminhada e a corrida de rua nos dá é principalmente conhecer a cidade. Então, a gente consegue reparar mais em paisagens, em coisas que no dia a dia da gente com a correria, a gente deixa passar por despercebido. Aqui a Orla de Juazeiro sempre me dá uma perspectiva melhor, porque é uma proximidade melhor com o rio, esse contato, principalmente que eu gosto de caminhar com o sol nascendo. Aí eu sempre vou do início ali da orla, o sol nascendo, e finalizo quando ele já dá aquela clareada. Vale a pena praticar a caminhada!